noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em todos os corações. Vamos neste momento, serenar nossos corações, nossa mente, acalmar. Muitos durante o dia tiveram dificuldades. Quem é que não tem dificuldades, nos momentos de hoje? Mas este momento é o momento de relaxarmos, porque quando adentramos essa casa nos recebe com tanto amor. Os mentores aqui presentes, eles vêm nos auxiliar para que nós possamos refazer o nosso dia a dia, que talvez tenha sido um pouco complicado, difícil, Está difícil para todos nós, mas aquele que está com a sua mente voltada para o Cristo Jesus, sempre tem aquela força, aquele ânimo de não parar. Eu não vou parar, eu vou conseguir, eu vou seguir. É assim que nós temos que pensar. Senhor Jesus, nosso Mestre por excelência, neste momento nós nos encontramos nesta casa de oração e nós voltamos o nosso pensamento a Ti, ó Divino Pai, rogando misericórdia, Senhor, porque nós ainda estamos na luta do dia a dia, nós ainda estamos na terra, na nossa escola bendita que tanto aqui nos colocaste. Dá-nos oportunidade, Senhor, para que nós possamos, com o aprendizado de hoje, engrandecer mais um pouquinho o nosso conhecimento, trazer para nosso caminho, para nossa estrada, mesmo que ela esteja sendo difícil. Mas quando nós colocamos Jesus como nosso intercessor junto ao Pai, nós estamos seguros. E é neste momento que nós te pedimos, Senhor, nós rogamos a paz para o mundo, rogamos a paz para o nosso país, rogamos a paz para dentro de nós, Senhor, porque nós não podemos sustrair a paz se nós não a praticarmos ela dentro de nós. Nós te rogamos nesse instante por todas aquelas mães desamparadas que têm os seus filhos. Rogamos, Senhor, por aquelas mães que têm os seus filhos desamparados nos presídios, que todos os dias de visitas elas estão lá. Sejam eles bandidos ou não, para nós eles são bandidos, mas para Deus não. Vamos rogar, Senhor, para todos aqueles que desertam da vida por não ter coragem de continuar, mas eles são seus filhos também. E nós rogamos por eles, Senhor. Rogamos pela nossa paz, por todos nós. Ser conosco, amado Mestre, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Hoje nós temos a Paola, ela é do nosso lar, então nosso agradecimento a ela por ter aceito o convite de vir falar para nós, trazer um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus. Hoje ela vai estar em ação, Paola? Então, vamos aprender um pouquinho mais e que esse ensinamento de hoje cale profundamente no nosso coração, para quando nós voltarmos para o nosso lar, nós voltarmos melhor do que quando nós viemos. Paz a todos. Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês nessa semana, nessa quarta-feira. Já fazia um bom tempo que eu não conseguia vir aqui até essa casa, que é tão acolhedora, tem pessoas tão especiais. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Hoje escolhi
tratar aqui para nós refletirmos juntos, tá? Porque a reflexão aqui é conjunta, sempre participo dessas lições que a gente escolhe antes de vir sobre a fé. Essa palavra que é tão curta, mas que tem uma profundidade enorme. Lógico que quando a gente fala de fé, a primeira questão que vem na nossa mente é a seguinte: a fé religiosa, a fé em Deus, a confiança, a crença, sempre voltado para esse lado religioso. Mas a ideia aqui hoje também é tratar da fé em seu amplo aspecto, em todos os sentidos. Porque nós precisamos, antes de tudo, ter fé em nós mesmos. Muitos de nós sucumbimos porque nos falta fé. Inclusive, isso está no Livro dos Espíritos, lá na parte do suicídio. Então, uma das 3 questões que os Espíritos nos trazem, que são as razões pela qual as pessoas tiram a vida, uma delas é a falta de fé, nesse amplo aspecto. Então, se a gente perde a fé em nós mesmos, a gente já está indo rumo ao nosso próprio fracasso, nosso próprio sofrimento. E aí, obviamente, a gente vai estendendo esse sentido, esse sentimento de fé a tudo e a todos ao nosso redor. Então, obviamente, a fé em Deus, ela é suprema, ela é a nossa base que vai nos fortalecer dia após dia, que vai, inclusive, fortalecer a construção da nossa fé em nós mesmos. Mas a gente precisa também trabalhar todo esse amplo aspecto da fé. A fé no amanhã, a fé no outro, a fé no nosso parceiro, nossa família, nos nossos amigos e assim por diante, né? Em resumo, essa confiança que vem de dentro, que muitas vezes racionalmente a gente não consegue explicar, mas a gente sente. E outras vezes a gente não sente aquela confiança 100%, mas mesmo assim confiamos, mesmo assim entregamos a nossa confiança em Deus, porque Ele sabe, né? Ele sabe de tudo, Ele sabe o que faz. E em outros momentos, apesar de fortalecermos a nossa fé, a gente tem dificuldade de colocá-la em prática. Então, muito embora a gente leia várias lições das obras básicas, outras obras espíritas, do Evangelho, e a gente sabe que a gente tem que fortalecer a nossa fé, mas na prática ela é diferente, a gente encontra dificuldade. Naquele momento que a gente tem um conflito para resolver, é muito difícil tirar as nossas mãos e entregar, né, para Deus, para que Ele resolva da melhor forma possível. Porque muitas vezes a gente quer controlar a nossa vida, controlar tudo ao nosso redor, mas o único que tem controle sobre tudo e todos é Deus, né? Então essa nossa perda de controle é muito difícil na prática. Mas hoje a gente vai fazer algumas reflexões, como eu disse, em relação à fé, que talvez possam auxiliar na prática essa nossa ação. Por isso que é fé em ação. Vamos lá. Para começar, eu gostaria de destacar essa passagem. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, voltemos a que a gente estava aqui introduzindo. É um firme fundamento, é a nossa base. As coisas que se esperam e da prova das coisas que não se veem. Em outras palavras, a fé é essa entrega total, absoluta, mesmo sem saber o que vai acontecer. Então, às vezes a gente tem uma prévia noção do que pode acontecer, mas a gente não tem certeza.
E mesmo assim, a gente acredita, confia. E para começar realmente, toda fala que eu gosto de estudar, de preparar, eu gosto de começar realmente do significado da palavra. Apesar da gente já falar aqui um pouquinho sobre a fé, vamos reforçar mais um pouco o que temos por aí de significado de fé. Então, no dicionário comum da língua portuguesa, é a confiança absoluta em alguém ou em algo. Então, absoluta, independente de prova, independente de porquê. Você acredita e ponto final. É um sentimento de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Também complementando a confiança absoluta. Então, independente de prova, de razão de porquê você acredita. E para o Espiritismo, como que a gente pode definir a fé? Essa é uma parte que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, das obras básicas, no capítulo 19, item 12, onde vai falar da fé humana e da fé divina. E aí os Espíritos falam o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Então, olha lá, ele é inato. Mesmo que a gente tenha dificuldade em sentir, em fortalecer esse sentimento, ele já está intrínseco, está dentro de nós. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Então, assim como a gente estuda também que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, a fé também está dentro de nós. Ela está inata, intrínseca, depositada juntamente com a nossa consciência. Consciência esta que carregamos em todo local, porque é do Espírito. Então não é só desta atual existência. A consciência, quem somos, somos o que somos como espíritos imortais. Consciência vai junto conosco, então a gente já tem a fé dentro de nós há muito tempo, desde que Deus nos criou, espíritos simples e ignorantes, mesmo que a gente não percebesse. Então, o germe já estava no nosso íntimo. A princípio, um estado latente e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, olha o que eu acabei de falar. Desde que Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes, a gente não sabia nada. É ignorante da palavra de não saber nada. A gente já tinha dentro de nós todas essas bases. As leis divinas, o sentimento inato de fé. Mas a gente não percebia. Por quê? Conforme nós fomos evoluindo, nossa consciência foi se abrindo, foi clareando a nossa mente. E aos pouquinhos a gente foi percebendo quem nós realmente somos, os nossos sentimentos, esse senso de auxílio ao próximo. Muitas coisas e muitos sentimentos ainda estamos aprendendo, mas a consciência ela foi aos poucos evoluindo também. Então ela estava em estado latente dentro de nós a fé. Aos poucos fomos percebendo aquele sentimento, aquela crença, que a gente não sabia de onde vinha, aquela confiança. E fomos aos poucos estudando, alimentando de várias formas, até hoje. Então, mesmo aquelas pessoas que hoje têm dificuldade em ter a fé, lembrem-se disso, ela está dentro de nós. Basta que nós mesmos toquemos ela, cutuquemos, coloquemos em ação esse sentimento. Em proveito próprio, inclusive, porque a fé nos fortifica a cada dia. Sabendo então esse contexto e esse significado profundo da fé, vem a primeira reflexão, porque eu gosto de trazer perguntas para ficar realmente na nossa mente depois que a gente vai embora. Eu adoro falar que o Espiritismo é a nossa fé raciocinada, então vamos utilizar a razão. E aí, sabendo o significado, sabendo que a fé está dentro de nós, temos fé mesmo? Será que temos?
todos os dias, em todos os momentos, em todas as oportunidades? Para nos auxiliar, eu trouxe alguns trechos do capítulo 5 do livro Fonte Viva do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É um livro bem antigo, inclusive tem uma coleção com o mesmo nome. Se não me engano, são 5 livros, ou 6, acho que são 5. São, para quem não conhece, são mensagens curtas, tá? Cada capítulo tem uma passagem bíblica e o comentário de Emmanuel. São coisa de 1 a 2 páginas. É maravilhoso. Todo dia eu estou lendo um capítulo e são grandes lições. Nesse capítulo 5, que tem o título Conseguiste Ir, a passagem é essa do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, disse Jesus. No primeiro momento, quando a gente lê essa passagem, fica algo muito aberto. O que será que Emmanuel vai fazer a reflexão vindo dessa passagem? Vinde a mim, esse chamamento de Jesus. E eu, particularmente, a primeira vez que eu li esse capítulo, eu fiquei muito tocada, porque eu não esperava a profundidade do capítulo. Lógico que eu não vou trazer ele aqui de forma íntegra, né? Integralmente, mas depois que a gente tiver interesse, dá até para jogar no Google que esse livro tem em PDF, né? Porque como é antigo, do Chico, a gente consegue ter acesso facilmente. E vocês vão ver a profundidade de Emmanuel, porque ele vai fazer reflexões sobre esse chamamento de Jesus. E como eu disse, a primeira vez que eu li, eu fiquei até surpresa, chocada, porque eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, né? Será que eu consigo ir? Mas vocês já vão entender o que eu estou falando. Então, Emmanuel começa assim: o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos nós ouvimos as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem um regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Então vamos resumir aí, vamos em parte. Em todo momento, a gente está ouvindo a palavra de Cristo. Seja no Evangelho no lar, quando a gente abre a lição, faz a leitura. Seja aqui vindo à casa espírita ouvir uma palestra. Seja em outra palestra que a gente escuta às vezes no YouTube, uma mensagem que encaminham no grupo de WhatsApp. Em todo momento a gente tem oportunidades de ouvir, de ler a palavra do Cristo. E a gente já sabe, de cor e salteado, que todas essas lições de Cristo se resumem na lei de amor. A gente já sabe disso. É muito bom ler uma lição dessa, né? É muito bom ouvir palavras consoladoras. Então a gente gosta, a gente busca esse conteúdo. Então é fácil, é gostoso ouvir o vinde a mim de Jesus, o chamamento de Jesus em cada uma dessas lições, em cada uma dessas palavras. Mas ao mesmo tempo, o quanto é difícil a gente colocar em prática essas palavras. Realmente ouvir o chamado de Jesus e segui-lo com seus exemplos, suas parábolas, no dia a dia, nas reações, nos comportamentos, nas relações. E aí Emmanuel continua: todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Mais uma vez, é muito fácil, é muito gostoso vir ao centro espírita, participar das atividades, estudar, ler as obras básicas. É maravilhoso. Lá em Londrina, no Centro Espírita Nosso Lar, a gente tem um grupo de estudo que é maravilhoso, toda terça-feira. Inclusive, fica o convite no final, vou fazer novamente. Nós estamos estudando atualmente o livro Céu e Inferno. E todos nós comentamos, perguntamos, enfim, são reflexões maravilhosas. Então é uma delícia estudar, ouvir aquelas palavras, ouvir os comentários dos colegas.
Mas Emmanuel já nos disse a lição. Todos registram um apelo consolador, mas são raros os que realmente possuem fé na prática. E aí ele finaliza, joga essa para a gente ficar refletindo, que eu fiquei. Em suma, é muito doce ouvir o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? E a gente para mais um pouquinho para pensar. Será que eu consigo realmente ir? Responder ao chamado de Cristo? Porque o chamado de Cristo hoje, como eu disse, através das lições do Evangelho, das obras, das mensagens de outras pessoas. Ele não está aqui com a gente, né? Fisicamente, como ele esteve há 2000 anos. Mas se ele estivesse nos chamando, como ele chamou os seus discípulos, né? A gente conseguiria responder sim, vou agora, não vou nem pensar, vou largar tudo que eu tenho agora e vou seguir o mestre. Hoje não tem isso, né? Não temos como fazer isso efetivamente, mas a gente consegue segui-lo de forma figurativa, né? A prática seria aprender com seus passos, ser realmente, né, uma cópia daquele exemplo que Cristo foi para nós. E já é difícil, né? Já é difícil fazer isso. Então é uma delícia ouvir o convite de Jesus. Mas será que a gente já consegue ir e segui-lo efetivamente? Fica a reflexão para todos nós. E falando de Jesus e das suas lições, né? Quando ele traz a lei do amor de várias formas, vários exemplos, parábolas, momentos importantes, na prática a gente vê que a gente precisa agir. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estar à disposição das outras pessoas. Então, fé é também ação. E quando eu tenho o sentimento da fé fortalecido e eu junto com uma ação, eu consigo ter o resultado das famosas obras, né, que Jesus falava para nós. E que a gente estuda também, depois do nosso desencarne, vai nos ser perguntado. E aí, Paula, quais são suas obras? O que você fez lá naquele tempo que você ficou, né, na sua existência? Conseguiu aproveitar? Espiou os seus erros, mas também aprendeu, né? Aproveitou o momento para reconciliar, mas também para se aproximar de outros espíritos, de outras pessoas. Então, cada sentimento, cada virtude que nós estamos lutando para aprender, ela fica muito mais fácil se a gente tem uma atitude, uma ação. Aliás, a gente só vai aprender se a gente tiver uma atitude, né? Porque não basta que a gente estude, interiorize, saiba o significado da virtude, do sentimento, se a gente efetivamente não sente, se a gente não coloca em prática. Então a fé, ela precisa, assim como outras virtudes, outros sentimentos, da nossa ação. E aí eu trouxe uma passagem mais conhecida aí por todos nós, que está no Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É uma frase mais conhecida, que tem tudo a ver com o que a gente está refletindo hoje. Então eu posso ser uma pessoa extremamente confiante em mim mesma, em Deus, nas pessoas ao meu redor. Posso ser uma pessoa feliz, grata, solidária. Posso ter todos esses sentimentos maravilhosos. Mas se eu não tiver obras, se eu não colocar em prática, não vale. De nada vale. Porque eu estou guardando aqueles sentimentos maravilhosos só para mim. Por que eu não estou compartilhando com o meu próximo? Porque através de uma atitude, eu estou compartilhando também o meu sentimento, estou compartilhando todas essas vibrações boas que eu tenho dentro de mim. Então não basta fortalecer só o nosso sentimento, a gente tem que criar. E trago mais um trecho
também do Fonte Viva, capítulo 39, esse. Fé inoperante, que traz inclusive a reflexão dessa passagem conhecida de Tiago. Então Emmanuel diz que a fé inoperante ela é problema da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Gosto que Emmanuel ele é direto e ainda usa uma linguagem bonita, né? Escreve bem. Então, a fé inoperante de nada adianta, né? Como eu disse. Se não tiver um trabalho que materialize aquela fé, aquele sentimento, principalmente em benefício de várias pessoas, não a nós mesmos, né? Para a gente não alimentar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, será uma soberba paisagem improdutiva. Então, é algo bom, óbvio, né? Uma paisagem, um sentimento, virtude, sempre é algo bom, mas improdutivo. Por quê? Não produz, não tem frutos, não auxilia ninguém, nem a nós mesmos. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. Então, a crença religiosa ela é importantíssima, ela é o início. É através dela que a gente se reúne, que a gente estuda, que a gente adapta, né, e abre a nossa consciência. Então ela é importantíssima essas reuniões. A gente tem contato com o outro, inclusive. Mas é o meio só, não é a nossa finalidade. Não basta estarmos aqui, não basta estudarmos todos os dias. A gente tem que fazer o nosso objetivo, nossa finalidade, que é colocar em prática. Senão, não adianta. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus. Lembram da passagem? Que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Muito bem, então já sabemos tudo o que a fé significa. Já refletimos se efetivamente temos esse sentimento, ou pelo menos estamos fortificando esse sentimento dentro de nós. E vimos também que não basta fortificar esse sentimento, a gente tem que colocar em prática através de ações em prol do nosso próximo. Como que a gente faz então para começar, para agir desde já? Então, construir a fé através da oração do trabalho talvez seja uma forma um pouquinho mais fácil, que a gente tenha aí o acesso rápido e que a gente sabe através das obras que tem eficácia. Cada oração que nós fazemos, ela tem a sua eficácia. Se ela é feita de forma sincera, com todo o coração, ela é ouvida. O que acontece é que muitas vezes, ou nós somos muito ansiosos, a gente não aguenta esperar a eficácia da prece, ou a gente quer que aconteça do nosso jeito, do nosso modo. Aí se acontece de outra forma, a gente acha que a prece não foi ouvida. Não é que não foi ouvida. Aconteceu da melhor forma possível, que deveria acontecer para nós mesmos. Mas a gente não sabe disso, né? Eu disse lá no início, a gente quer ter o controle de tudo, de todos, sobre a nossa vida. A gente não sabe o que é melhor para nós, mas Deus sabe. Então, quando tem uma eficácia de uma prece, de uma oração, que não é da forma que a gente esperou, que a gente gostaria, a gente fica bravo e a gente acha que a gente não foi ouvido. Mas pelo contrário, nós fomos ouvidos e atendidos. E que às vezes a gente não tem os olhos de enxergar aquela situação com a melhor forma possível para nós. Então a oração ela é sempre atendida e ela sempre vai ser uma ferramenta importantíssima de aprendizado. Aqui falando da fé, mas de qualquer outra virtude. E o trabalho, né? Que a gente já falou aí da questão das obras, da prática. Não tem como também só ficar estudando e orando se não colocar em prática. Precisa do trabalho. Para a gente deixar de forma mais figurada e ilustrativa essa questão,
trouxe uma parte do capítulo 6 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico, também pelo Espírito Emmanuel, que tem o título Esforço e Prece. Então Emmanuel diz o seguinte: se alguém permanece na Terra é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus auxílio indispensável à santificação da tarefa. Então lembrem, todos nós que encarnamos, cada um de nós temos o nosso planejamento encarnatório, estamos sob o véu do esquecimento, então não lembramos nada. É o que fica mais difícil da gente cumprir toda a nossa listinha do planejamento. Muito bem, mas nós temos um planejamento. Bom, então se a gente não lembra do planejamento, mas temos, né, e temos que aproveitar ao máximo essa encarnação, o que a gente faz então? A gente fica perdido aqui. Então a oração é uma dessas ferramentas que Emmanuel diz que é indispensável para auxiliar nessa nossa tarefa, nessa nossa jornada evolutiva. Então a força da oração, ela é muito forte. E muitas vezes a gente não crê, né? Aí já começa, a gente não tem nem fé na força da oração, que dirá nas outras questões. Então esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. Então vejam por que está falando do esforço. O esforço também é um ponto muito importante, porque ele é levado muito em consideração, né, para a nossa evolução espiritual, no nosso aprendizado. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, não vou me recordar agora qual capítulo, mas é no texto que fala do bom espírita, né? Os espíritos são claros em nos dizer que reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que medem para fugir das suas más tendências e suas más inclinações, né? Em outras palavras. Ou seja, o verdadeiro espírita não é aquela pessoa que já aprendeu todas as virtudes, que já é um ser, né, quase perfeito aqui na Terra. Não. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser melhor. Esse é o ponto que a gente tem que buscar. A gente está muito longe ainda de ser perfeito. Então, se a gente buscar a perfeição, vai ser só frustração. Então, o esforço, ele é levado em consideração em cada situação da nossa vida, em cada escolha, né? Quando a gente fala, tudo que você faz em vida é levado em consideração através da sua intenção. Por quê? Porque às vezes você não teve uma intenção ruim, você teve uma intenção boa. Isso é um atenuante. Por isso que também não tem regras, né? Não são caixinhas. Ah, se eu fiz isso, vai acontecer isso. Se o fulaninho morreu assim, é porque ele fez tal coisa. Não existe isso. Não tem nada certo no Espiritismo. Cada caso é um caso. E isso é maravilhoso, né? Porque cada um vai ser analisado na medida dos seus esforços, da sua intenção, do seu histórico também, né? Além da sua última reencarnação. Então isso é legal da gente frisar e dá até um pouco de respiro para nós, né? Porque, como eu disse, está tão inalcançável nós aprendermos todas as virtudes, mas saber que o esforço, ele vale a pena, ele é recompensado de certa forma, ótimo. Então, eu não conseguir ser uma pessoa que perdoa com mais facilidade, por exemplo, nessa existência, mas eu me esforcei durante muitas décadas nessa reencarnação para perdoar uma pessoa que me magoou. Não consegui perdoar verdadeiramente ainda, mas eu me esforcei décadas para que isso acontecesse. Então, vejam, o esforço vale a pena. E se for atrelado à prece, então, é uma verdadeira quase fórmula, né, que nos auxilia na nossa jornada. Então, a criatura que apenas trabalhasse sem método, sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Essa genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Então, nem só trabalho, nem só oração. Vejam, é um pouco de tudo. A oração ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada, né? Olha que bonito. Uma coisa desencadeia e auxilia na outra.
Ação e trabalho. Um outro capítulo, 42, também uma parte, que se chama Ação e Oração. Esse é o livro Rumo Certo do Chico, também Espírito Emmanuel. Ação é serviço, oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção, e através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela em favor dela. Então, mais uma mensagem que fortalece esse pensamento. A oração com a ação, ela então é um combo que nos fortalece, nos auxilia a cada dia. Então a gente consegue resumir que se ainda a nossa fé é às vezes meio frágil, meio difícil da gente manter, tem dias que a gente acorda inspirado, animado, confiando em tudo e em todos, né? Grato pela vida, positivo, e outros a gente tem dias mais difíceis. Lembremos que talvez através desse ciclo, dessa corrente, nos auxilie no dia a dia essa nossa busca pela fé que está dentro de nós, às vezes adormecida, basta que a gente acorde ela, né? Então que comece por uma oração verdadeira, sincera, lembrando que não precisa ser uma oração gigante, com palavras bonitas, né? Uma oração pequena, mas que seja sincera, como se fosse uma conversa com Deus. Junto com a oração, tem que ter prática. Para Deus nos auxiliar, a gente tem que dar um primeiro passo. Senão, Ele não consegue. É a mesma coisa a espiritualidade. Como que a espiritualidade vai se sintonizar conosco se a gente não consegue abrir esse intercâmbio? A gente não está na mesma sintonia. Então, quando a gente pede verdadeiramente, deseja a mudança, eles conseguem nos acessar e enviar, às vezes, né, auxílios, intuições e assim por diante. Então, oração, ação, vem então esse auxílio espiritual. E com isso, com esse combo, a gente pode ir sentindo aos pouquinhos essa fé dentro de nós, fortalecendo e trabalhando ela em prol de nós mesmos e do nosso próximo. Porque a gente ainda tem um bom caminho pela frente. Com certeza não será fácil, porque estamos ainda em transição de mundos, e pro espírito estar encarnado é algo terrível, né? É uma prisão. Quando a gente está aqui, a gente não lembra disso, a gente gosta de viver, a gente quer permanecer muito tempo. Mas quando a gente desencarna, a gente lembra, nossa, é muito melhor ficar sem esse corpo pesado, né? Poder ir a qualquer lugar, em qualquer momento, não precisar me alimentar, dormir, né? Me higienizar. Então, é dificultoso. Jesus já falava, no mundo tereis aflições. Ele já avisou, então não tem nenhuma surpresa para nós. Então, se a gente buscar orar, manter esse contato, pedir auxílio, fortalecer a nossa fé, com certeza isso vai facilitar pelo menos um pouco a nossa jornada aqui na Terra, que não é fácil, né? Para que a gente tenha uma jornada um pouquinho mais suave e ao mesmo tempo também suavize a jornada do nosso próximo. Então, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, essa companhia nessa noite, essa reflexão que a gente faz juntos. E deixo aí, por fim, convite para vocês conhecerem a La Jovem. Tem aí nosso Instagram, La Jovem Espírita. Nós somos basicamente como se fosse um grupo de jovens que dá continuidade à evangelização espírita, né? Que aqui no Paraná vai até 21 anos. Então, a ideia é resgatar todos esses jovens perdidos, lembrando, jovens de alma, tá? Que a gente não tem limite de idade, então a gente tem de todas as idades na aula. Mas normalmente essa faixa etária de 20, 30, 40 anos que frequenta mais. Mas os mais jovens também são bem-vindos a partir de 18 anos, que a gente tem atividades fora, né, de casa espírita. Depois vocês dão uma olhada lá, qualquer dúvida falem comigo, a gente tem várias atividades
caritativas, temos o nosso grupo de estudo, como eu disse, toda terça-feira, e atualmente a gente tem, faz uns 3 meses, um grupo de música também, que a gente está a cada 15 dias se reunindo para aprender algumas músicas e tocar em alguns eventos. Fica o convite a todos vocês para conhecerem, qualquer dúvida fica à disposição, e uma boa noite para nós. Obrigada. Foi o convite, né? E a Paola fez tão bem assim, explicadinho para nós, um chamamento de Jesus a todos nós que estamos em busca, percorrendo caminhos difíceis, mas em busca daquela paz que Jesus, esse convite que Jesus fez, esse vinde a mim. Gente, isso cala tão fundo em nossa alma, porque realmente, como a Paola disse, a presença física de Jesus não está, mas esse convite está dentro de nós. Ele fez naquela época, lá atrás, há mais de 2000 anos, mas esse convite continua vivo, continua sempre no nosso pensamento, no âmago de nossas almas. E nós, como ela falou tão bem sobre a fé sem ação, ela é, como se diz, inoperante, né? Não adianta nós falarmos que temos fé, mas nós não colocarmos essa fé na ação que nós temos que fazer. Porque vale mais a intenção, né? E quando nós precisarmos, recorremos à oração, quando nós sentirmos que a nossa fé está um pouquinho vacilante, paramos um instantinho e pensamos em Jesus, nesse convite que Ele fez: vinde a mim todos vós, que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Veja o convite, né, que Ele nos faz. Será que não está na hora de nós pararmos e pensar que já está na hora de nós fazermos esse convite para Ele? Vinde a nós, Jesus, que nós precisamos muito de Ti. Então fica aqui a reflexão da noite, né, sobre a ação, né, da fé que tem que estar em nós, né, aquela fé raciocinada que nos ensina o caminho da retidão para que nós cheguemos aos caminhos do Pai. Então, sendo assim, eu faço o convite agora aos companheiros, aos irmãos. Boa noite, gente. Nossa gratidão por estarmos aqui. Foi um imenso prazer que vimos a Paola falando. Nós o conhecemos desde muito antes, desde jovenzinho. É um prazer ver a sua capacidade de falar espiritismo. Nós agradecemos a todos. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos pensar no Mestre Jesus, esse Espírito maravilhoso que nos conduz, gigante, e a terra pequenina, sob suas mãos luminosas e o seu coração de luz, envolvendo essa nossa terra tão necessitada, rogando o Senhor pela paz para essas nossas nações do mundo, para que se lembrem da fraternidade, para que se lembrem do seu Evangelho implantado há tanto tempo, Senhor, que todos possamos carregá-lo na alma, com a vontade de melhorar, lembrando do seu amor, em especial, rogando ao nosso país pela paz, rogando pelo nosso país que está imerso em cortina de fogo, para que o amor possa vencer a ambição desmedida e a natureza
a nossa Mãe Terra possa ser amparada pela bondade de todos, porque sem ela não vivemos. Abençoa, Senhor, o nosso país, os nossos governantes e a todos nós. E nessa semana que chega, quando o Brasil é lembrado na sua independência, uma vez mais rogamos ao seu amor. Permita que os trabalhadores ilustres da sua causa, como nosso amado Dom Pedro II, que ainda hoje campeia no mundo espiritual a favor de nós, possa levar o Brasil nas suas vibrações de amor. Nossa gratidão, Senhor, por aqui estarmos, rogando que nos despeça em paz, que possamos levar conosco a paz e encontrar o nosso lar em paz. Muito obrigada, Senhor.